com Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, o relator do PL da Anistia, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, disse nessa terça-feira que o texto do projeto deverá ter 4 páginas. Abro aspas. Não é o relatório do Fux, declarou, referindo-se ao voto de 12 horas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Abro aspas, é um relatório curto e grosso, coisa de 3 ou 4 páginas. O pessoal que está me assessorando juridicamente vai fazer isso em 10 minutos. Fecho aspas ao que disse Paulinho da Força aos jornalistas, logo após uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, na terça-feira. Por outro lado, o Bolsonaro disse o seguinte, Flávio, a dosimetria não nos atende. Ele falou isso ao lado do Paulinho da Força. Abro aspas, a única coisa que pode pacificar o país e fazer justiça é uma anistia que atende a todo mundo, porque essas pessoas estão respondendo por crimes que elas não cometeram. Fecho aspas ao que declarou o senador Flávio Bolsonaro. O Paulinho da Força ainda diz que falta ouvir 3 partidos, PDT, PSOL e Novo, e que também quer conversar com o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT. Segundo o relator da proposta, o Novo e o PDT iriam recebê-lo ontem. Ele também disse que se reunirá com familiares de presos pelos atos de 8 de janeiro. Abro aspas, queria encerrar nessa quarta-feira, 1º de outubro, a minha sabatina aqui de andar para cima e para baixo. Falei com todas as bancadas, ou seja, com aqueles que quiseram. Até agora só o PSOL não respondeu, mas falei com a maioria. Falei com várias lideranças importantes no Brasil e acho que esse período termina amanhã. E aí fico à disposição da presidência da Câmara para pautar o projeto. Fecho aspas ao que disse o Paulinho da Força. Depois do encontro com o líder do PL, Valdemar Costa Neto, nessa semana, Paulinho voltou a afirmar que seu relatório será pela redução das penas dos envolvidos no 8 de janeiro e não uma anistia ampla, geral e restrita, como defende o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo Paulinho da Força, o relatório só deve ser apresentado depois de um acordo com o Senado. Alguns deputados favoráveis à proposta temem que o projeto tenha o mesmo fim da PEC das prerrogativas, que foi aprovada na Câmara, mas depois enterrada na Casa Alta. Por falar em anistia, Gustavo Gaia acabou de me enviar um vídeo aqui que eu quero compartilhar contigo, antes de ouvir o Leandro sobre o relatório do Paulinho da Força. Aperta o play, edição. A anistia. A anistia tem rosto. Sou filha do Joelton Guzmão e da Alessandra Faria, ambos os dois condenados a 17 anos de prisão. Gente, eu venho aqui mais uma vez pedir ajuda de todos vocês. Eu acabei de receber o parecer da PGR, que foi contrário à concessão da prisão domiciliar para minha mãe, Dona Vildete. Se coloquem no meu lugar. Vocês têm filhos e pais, né? Então, por favor, é muito ruim você não ter um pai por perto, né? Não é fácil deixar o filho para trás, sabendo que ele é inocente. São pais, mães, trabalhadores comuns, brasileiros que tiveram suas vidas destruídas. A anistia tem nome, nomes que viraram símbolo de uma injustiça que não pode ser esquecida. Bom, é isso aí. Não permita que a sua humanidade seja sufocada pelo medo. Anistia já! Será que o Paulinho da Força precisa receber esse vídeo, Leandro? Eu tenho certeza que sim, porque se ele ainda tem dúvida do que vai colocar no relatório que deve ter sido produzido ali por algum ministro do Supremo, que vai colocar ali o que bem entende, porque a gente sabe que o Paulinho da Força deve muito na praça, inclusive favores ao ministro Alexandre de Moraes, que se está onde está, né, livre por conta de uma condenação de 10 anos de prisão por corrupção, enfim. A gente, ó o Paulinho da Força, ó. É gente da pior qualidade. Tem uma história, uma capivarazinha, uma capivara boa ali, né?
E a gente sabe que essa dívida está custando caro agora para brasileiro inocente, Leandro. Exato, Pitoli. O Paulinho da Força é apenas uma marionete, um paspalho que se colocou à disposição de contribuir com essa maldade, com essa perversidade, tentando vender a ideia de que está fazendo algum bem, né? A dosimetria, PL da dosimetria, né? Quando na realidade tudo que essas pessoas estão passando, esse sofrimento, essa tortura contínua, presos, não apenas os que estão presos, mas as famílias, enfim, são centenas ou talvez milhares de pessoas afetadas diretamente por toda essa tortura e perseguição. E o que eu consigo ver claramente, Pitoli, eu estive em Brasília esses dias e ouvi conversas de corredores, e também, não só em Brasília, mas na Bahia, quando a gente conversa ou ouve conversas desse pessoal do Centrão, né, principalmente, porque assim, a gente pode esperar o que há de pior do PT, da esquerda e dessa maioria de ministros do STF, comandada pelo Alexandre de Moraes. Mas quando a gente consegue perceber qual é a preocupação desses políticos, desses deputados e senadores do Centrão, é uma coisa impressionante. É a preocupação pura e simplesmente com o poder. Qual é a melhor configuração para que a gente possa tirar o melhor proveito para permanecer no poder e aumentar o nosso poder dentro desse sistema. Inclusive se utilizando desta situação que envolve a prisão dessas pessoas inocentes ou, inclusive, a prisão injusta do nosso presidente Bolsonaro. É óbvio que nada disso deveria estar acontecendo, deveria existir. O mais justo de tudo isso deveria ser a anulação de tudo que aconteceu, de todas as condenações e investigações e a responsabilização daqueles que promoveram esses atos de perseguição e tortura. Mas, como isso seria algo mais distante de acontecer, a anistia ampla, geral e irrestrita é o que de melhor poderia acontecer neste momento, nesse contexto, para a pacificação e principalmente fazer justiça a essas pessoas, todas elas, os presos do 8 de janeiro, os demais perseguidos políticos, bem como também o nosso presidente Bolsonaro. O Paulinho da Força disse que vai resumir tudo isso daí em 3, 4 folhas, que não vai ser igual o voto do ministro Fux. Claro que não vai ser. O ministro Fux é um sujeito preparado, de fato é um jurista, tem uma carreira e tem conhecimento, e o voto dele, falando até aqui como advogado, o voto dele foi um voto, enfim, em sua completude, completo, profundo, né, didático, né, e ali não faltou absolutamente nada, foi extremamente jurídico, completo e justo. Algo que Paulinho da Força está distante de conhecer. Ele está fazendo ali a politicagem, se fez utilizar como um verdadeiro paspalho, uma marionete do sistema, de algo que já está previamente ajustado. Aquilo que o Paulinho da Força vai fazer e vai apresentar é algo que já está ajustado, principalmente por alguém do STF, provavelmente monitorado pelo Alexandre de Moraes, para daí tentar apresentar algo à sociedade, mas que não vai funcionar. Não é isso que a sociedade quer, não é isso que a maioria do povo brasileiro quer. O que nós queremos é justiça para essas pessoas. Ainda digo mais, passada essa situação, com fé em Deus nós vamos alcançar a vitória, a liberdade dessas pessoas, elas precisam, Pitoli, ser indenizadas. Porque passar pelo que elas estão passando, toda essa tortura, toda essa perseguição, claro que o nosso objetivo maior agora é a liberdade. Mas passada essa fase, sem sombra de dúvidas, elas precisam ser indenizadas e reparadas. E os responsáveis punidos, Pitoli. Agora tem um detalhe, né, Leandro? O Paulinho da Força tem o voto da esquerda. Voto da esquerda. E para a esquerda, o discurso é sem anistia. Se eu pensar, eu estou olhando aqui para vários cenários, né? O primeiro cenário é Paulinho, que nem voto teve para se eleger deputado, era suplente. Conseguiu porque teve uma questão de infidelidade partidária, daí assentou ali numa cadeira de deputado. Nem voto para ser deputado o infeliz teve. Aí, olhando para o cenário eleitoral do ano que vem, eu posso imaginar ele querendo fazer graça com o chapéu alheio e falando, olha, vou jogar para a plateia aqui e vou cravar um sem anistia. Ele tem essa possibilidade. Ele tem a dívida com o Xandão, que deve pagar com esse texto. Ele tem agora o objetivo de ouvir José Dirceu
Veja, o homem que comanda o Brasil, né, nos bastidores se chama José Dirceu. O Dirceu está tocando o negócio e a gente sabe como, né, o PT é movido a dinheiro público. E o que virá dessa conversa? O que será negociado nessa conversa? Mas, passando uma régua nisso, Leandro, eu entendo que Paulinho da Força está ali simplesmente para atender aos anseios do Supremo Tribunal Federal, leia-se Alexandre de Moraes. Ou seja, pode até ser que libere todo mundo, mas o presidente Bolsonaro não. Aí talvez entre na questão da dosimetria e deixe de ser 27 anos e 3 meses e vire 1 ano e 7 meses de prisão para o presidente Bolsonaro, simplesmente para não participar da disputa o ano que vem. Eu preciso fazer essa leitura porque eu estou falando de Paulinho da Força, amigo. Eu não estou falando de alguém que vai tentar buscar o voto da direita o ano que vem, alguém que tenha honestidade e sensatez para entender a importância do projeto. Isso me preocupa, Leandro. Perfeito, Pitoli. Olha, e dentro desse contexto, aquilo que a gente consegue ouvir, volta dizendo, os bastidores, e é o que deixa muito clara a conclusão, é que dentro de todo esse contexto, tem aí a participação do Centrão, que quer se aproveitar de tudo isso, que funciona como um chantagista dentro desse contexto, e que quer, né, dentro, com essas alianças espúrias, com os demais partícipes dessa situação, inclusive o STF, querem enterrar de vez a história e a força política de Jair Bolsonaro. É o que está muito claro para mim. As conversas são vergonhosas, e as conversas, Pitoli, são a ponto de dizerem assim: nenhum Bolsonaro, só que eu estou lhe falando aqui em primeira mão do que eu ouvi em Brasília, nesses 2 dias que eu estive lá, nenhum Bolsonaro poderá ser candidato. Não é só o presidente Bolsonaro, é candidato a presidente. O que eu ouvi em Brasília foi que nenhum dos Bolsonaros poderá ser candidato a presidente da República porque o sistema não quer e não vai aceitar e que, portanto, do ponto de vista dessas pessoas, nada pode ser feito. Então, assim, é inadmissível o que está acontecendo no Brasil e com a anuência, a participação e a chantagem do Centrão, que quer colocar ali o seu, chantageando o Bolsonaro para que entregue o seu capital político, para que eles assumam ou tentem assumir o poder. Isso é inadmissível. Vergonhoso o que está acontecendo no Brasil, Pitoli. A gente já imaginava isso, né, Leandro? A gente já imaginava. Mesmo porque o 8 de janeiro foi construída essa mentira, essa farsa, só para tirar o Bolsonaro da jogada. Né? Aí, além disso tudo, nós temos um processo eleitoral que carece de aprimoramento, de transparência. Né? É possível que isso aconteça, dinheiro não falta, que é o voto impresso e a contagem pública dos votos. Ou seja, a gente tem tanta coisa para vencer, mas entenda, brasileiro que me ouve agora, você que está me ouvindo, é um processo de reconstrução. Nós estamos vendo o Brasil sendo destruído desde José Sarney, amigo. José Sarney foi presidente do Brasil. Aí sai Sarney, entra Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, o maior comunista do Brasil, passa a faixa para o Lula com uma satisfação única, porque sabia que o projeto de poder da esquerda, né, faria sentido só com Lula no poder. Ou seja, não dá para imaginar que vai ser fácil. Não, isso aqui a gente resolve rapidinho. Não. Nós precisamos entender a importância de que esse processo aconteça com bases sólidas. E daí, amigo, se você não tiver disposição a fim de lutar, a gente vai perder soldado. Soldado é o que a gente mais precisa agora na luta pela liberdade, na luta pela justiça, na luta pela reconstrução. Eu não vou mentir para você. Ontem, conversando com um amigo ao telefone, eu disse para ele, olha, é desanimador muitas vezes. Você tenta encontrar energia no teu dia a dia
E não é mole não. Não é fácil não. Né? Mas é tudo o que o capiroto quer. Tudo o que o capiroto quer é que a gente venha desistir. Né? Ontem numa oração, por exemplo, eu vi, quando você começa a olhar muito para o passado, os obstáculos, né, que já foram ali colocados à sua vida e começa a viver dessa nostalgia, é porque o capiroto não quer que você olhe para frente. O que está reservado para o futuro, a partir da tua luta, é o que ele menos quer que você enxergue. Então, amigo, é um processo de reconstrução. Fácil não será, mas eu não estou a fim de desistir. E você?